Paz do Senhor a todos, que possamos ter um abençoado dia. E vamos para mais uma reflexãozinha hoje bíblica. Hoje nós vamos no livro de Neemias. E damos início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1 em diante, do 1 ao 12. Amém. Temos como subtítulo Esdras lê a lei diante do povo. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Ele leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Olha só, ele leu o livro diante da praça, desde a alva até ao meio-dia. A alva é o início do dia, que geralmente por volta de 6 horas da manhã até o meio-dia. Então já se inicia. Ele leu o livro da vida por volta de 6 horas. Durante as 6 da manhã até o meio-dia, por volta de 6 horas, foi o tempo em que ele lia o livro. É um culto grande, né? Um culto de 6 horas. Pois bem, perante os homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Interessante, né, que pelo tempo em que eles pregavam ali, que eles liam o livro da lei de Moisés, durante essas 6 horas, todo o povo tinha ouvidos atentos, né? Então o povo realmente ele queria saber, o povo tinha interesse no livro da lei de Moisés. Era um povo que tinha interesse, né? Eles tinham esse interesse pela lei, pelas coisas de Deus até este momento. Versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Hassabá, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Pois bem, versículo 5, Esdras abre o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo, e todo o povo se pôs de pé. Ou seja, Esdras abre o livro, todo o povo, em reverência a Deus, se levanta, fica de pé. Esdras bendice ao Senhor, ou seja, Esdras, ele glorifica o Senhor, o grande Deus, e todo o povo responde, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Interessante esse fato deles levantarem as mãos, se inclinarem, né, e colocar o rosto em terra, em respeito à palavra de Deus, né, que seria ali naquele momento. Versículo 7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Sebetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Haná, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações. Percebemos que é importante isso, para quando você vai ler a Bíblia, quando você vai pregar, para que você possa ler claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que estava lendo.
Imaginamos uma congregação, uma igreja com 100 membros, pessoas, pessoas aí com, às vezes, com pouco entendimento, né? Às vezes falta um pouco de estudo, pessoas leigas na leitura, pessoas que estão iniciando um processo com Cristo ali naquele momento. Então tem que haver pregadores, tem que haver professores da lei, como era nessa época, dando explicações de maneira que entendessem o que era lido, né? Não adianta eu chegar, eu vejo muito isso, também não levo como ironia, não, cada um faz de um jeito que acha que é correto. Eu vejo muitos pregadores, porém, é, lê a palavra, mas, tipo, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, não entendeu. E depois vem com muitas palavras difíceis, entra com palavras do hebraico, sabe? Mistura muitas as coisas, palavras que para pessoas de pouco estudo é difícil o entendimento, sabe? Então eu acredito sim, que na leitura da palavra, na leitura bíblica, principalmente quando é para muita gente, para uma congregação grande, ela tem que ser mais básica possível a leitura. O entendimento tem que ser o mais popular possível, para que todos possam entender. E é isso que acontecia aqui. Eles manuseavam de maneira que entendessem o que lia, né? Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba. Olha quem aqui pregava. Presta atenção em quem estava pregando a palavra, quem estava lendo o livro da lei. Um governador, que era Neemias, e Esdras, o sacerdote e escriba. Pessoas importantes naquela época, pessoas estudadas, pessoas que tinham unção divina, mas também tinham aprendizado teórico, né? E, e os levitas que ensinavam todo o povo. Ó, Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Deu para entender? Olha, eu fico imaginando, olha, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Não era um ou dois ou três no meio daquela multidão que chorava. Aqui diz que todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. As leis de Moisés, nós temos algumas aqui em Êxodos, por exemplo, nós temos os 10 mandamentos, Êxodos 20, capítulo 20. Temos os 10 mandamentos, é uma das leis que eram lidas aqui nesse dia. Você imagina alguém lendo leis para você, correto? Ali não era um conto de fadas, um conto de fábulas, não era um romance que eles estavam lendo leis, mandamentos, leis divinas, leis de Deus que Moisés escreveu. Estavam lendo, e ali todo o povo chorava. Então eu acredito que não era um choro de emoção, porque não era uma pregação profética, não havia ali, sabe, aquela pregação que profetizam na sua vida que o mal vai sair, que bens, riquezas, essas coisas, não. Ali simplesmente eles abriram lei, o livro da lei, e eles liam o livro da lei, das leis de Moisés, as leis de Deus. E todo o povo chorava. Então é nítido que havia ali, através de quem ministrava, que era Neemias, Esdras e os levitas ministravam a palavra, é nítido que havia unção, havia o quebrantamento do Espírito Santo naquele momento, porque senão todo o povo não chorava. Quem é que chora escutando leis? Não era profecias, não era alguém pregando direcionado para uma ou duas ou três pessoas. Ele estava lendo e as pessoas choravam, pranteavam, choravam.
Ou seja, havia um quebrantamento, havia o Espírito Santo naqueles que estavam ministrando a palavra. A palavra ela é viva, ela é eficaz. E no momento que eles ministravam, que eles liam, todos eram tocados com o Espírito Santo. É nítido. Senão eles não choravam, eles não se derramavam, eram almas feridas, almas constritas que necessitavam de ouvir a palavra de Deus. Eu vejo muito hoje isso aí, pelo pouco tempo que eu tenho de congregação, eu me converti a 2015, depois aí afastei, voltei, mas é muito difícil você ver uma pregação onde o preletor da palavra lê a palavra e você começa a chorar, você começa a se derramar. Para começo de conversa, na maioria das pregações, o pregador, se ele lê um capítulo inteiro, a pessoa já está abrindo a boca, já está com sono, já está murmurando, né? Se o pregador então lê meia hora, ninguém volta mais na igreja. Poxa, o pregador leu meia hora de texto. E aqui, nesse dia, eles pregavam da alva ao meio-dia por cerca de 6 horas. Por cerca de 6 horas foi lido o livro da lei. E todos atentos, todos em pé, atentos, e todos choravam ouvindo as palavras da lei. 6 horas, sem nenhuma murmuração, sem nenhuma reclamação. Eles tinham que pedir para o povo parar de chorar, parar de fazer barulho, porque o povo chorava. Não se comportavam ali perante o congresso todo em choros. Simplesmente eles não se aguentavam. Eu imagino que, olha a unção, o poder que tinha ali, nesse ato de abrir o livro, um livro sagrado, e começar a ser lido. Imagina, não consigo imaginar uma congregação toda, milhões de pessoas chorando ao mesmo tempo. Eu queria participar, eu tenho vontade de participar de um momento desse. Sabe? Seria inédito para mim, inédito. Eu já chorei muitas vezes ouvindo pregações, ouvindo os louvores. Eu queria passar a viver uma congregação inteira chorando, ao pastor ali lendo a lei, lendo o versículo, lendo o capítulo, independente do livro que for, e todo mundo, sabe, se derramar em lágrimas por conta do Espírito Santo agindo, não em pregação montada, sabe, não em pregação que tudo bem, uma pregação com esboço, uma pregação que você leva as suas anotações, eu gosto, porque isso não desmerece o Espírito Santo, porque você às vezes passa uma semana conversando com Deus, pedindo entendimento, discernimento ao Espírito Santo, e ele vai te dando, você vai fazendo anotações. Esse esboço é válido? Eu acredito que sim. Mas pelo fato de você ler e não ter nada montado, e automaticamente a unção cai sobre o povo, todo mundo começar a chorar. Isso é maravilhoso. É só Deus para fazer uma coisa dessa. E nós vamos, versículo 10. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Está entendido o porquê de todo choro, de todo quebrantamento ali. Era um dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Tá chorando, mas não era de tristeza, era de quebrantamento, era uma alegria que a nossa alma não entende, mas necessita.
Versículo 11: Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, olha, porque este dia é santo, e não estejais contristados, não estejam tristes, né? Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Ou seja, 6 horas de culto, 6 horas lendo as leis, as palavras que estavam contidas no livro da lei. Por 6 horas, pessoas chorando, entendendo, ouvidos atentos, e finaliza com: porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Imagina um culto desse de 6 horas. Podia ser um culto no mês, mas um culto que eu imagino, um culto como esse, de ter um derramamento do Espírito Santo, de tal forma que todos se comovessem, não era um ou dois que se comoveu, onde todos se comoveram, tanto homens como mulheres, capazes de entender, todos esses, crianças, idosos, todos que eram capazes de entender a palavra, estavam ali presentes. E não houve um sequer que não foi tocado pela unção, pelo poder de simplesmente você fazer uma pregação de verdade, com verdade, em verdade. Pregar a palavra que é viva, o caminho, a verdade e a vida. Se você fizer aquilo com verdade, em verdade, com vontade, com amor, não para impressionar. Não, eu imagino que a pregação ela deve ser exatamente como foi nesse dia. Ela simplesmente tem que ser lida. Se a pregação, se a palavra, um versículo sequer, a pregação vai ser um versículo. Esse versículo, ele for lido por uma pessoa que esteja com uma comunhão, uma comum união com Deus, em consagração, com seu corpo em consagração, jejum, oração. Um homem ou uma mulher que entrega sua vida a Deus diariamente, se consagra, jejua, ora, tem intimidade com Deus, pode ser um versículo só que ela lê. Vai fazer muito efeito dentro de uma pregação, uma congregação com 1, 2, 3, 4 ou 1000 pessoas. Pregação para tocar as pessoas que estão escutando não é somente uma pregação montada, porque quem toca as pessoas não é você que está lendo, é o Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte, nos consagramos, fazemos aquilo que temos vontade, entregamos o nosso dever a Deus, pregar a palavra, deixando que o Espírito Santo nos conduza para que aquelas palavras toquem o coração das pessoas. Se for uma palavra de exortação, que as pessoas sejam exortadas, mas que entenda que aquilo é para o bem dela. Se for uma pregação profética material, acredito eu que pregação nenhuma, louvor nenhum, dentro de uma igreja que só tem oração, igreja que tem joelho no chão, igreja que ora, então pregação nenhuma ela vai vir se não tiver endereço. Louvor nenhum vai vir se não tiver endereço certo. Igreja que não prega teatro, igreja que prega de verdade, igreja que tem oração, joelho no chão, que tem comunhão com Deus, pode ser o visitante da noite.
Se ele tiver oportunidade, Deus vai usar ele para falar alguma coisa ali para alguém. Sendo um louvor, sendo um hino da harpa, sendo uma pregação. Igreja que faz de verdade, faz com amor, que tem comunhão com Cristo, que tem consagração, que tem oração, pode ter certeza, a palavra é viva e eficaz ali, todo culto, todos os cultos, pode ter certeza. Pode ter 2 membros, a igreja pode ter 2 membros, todo culto, esses 2 membros vai ser tocado pelo Espírito Santo de alguma forma. Pode ter 200 membros, se tiver os 200 vão ser tocados pelo Espírito Santo de alguma forma. Se houver falsos profetas no meio, se tiver enganadores no meio, eles vão ser tocados também. Pode ter certeza. O Espírito Santo, ele quando você dá permissão, ele entra. Mas ele não entra para estragar, para bagunçar, ele entra para melhorar, para resolver o teu problema. E assim como foi nessa época, essa pregação de 6 horas, todo mundo atento, ouvindo, todos entenderam, todos foram ali revestidos por essa unção, né? Foram quebrantados do teu coração, que acredito que o Espírito Santo ali fez uma coisa, sabe, incrível. Eu fico imaginando, sabe, como pode ter sido esse dia consagrado a Deus, onde todos ali na praça reunidos para ouvir as leis que Deus tinha passado a Moisés e Esdras ia ler diante do povo. Que possamos pegar como exemplo essa passagem. Chega de murmuração nas igrejas. Chega de murmuração se está demorando, se está lendo 2 capítulos, 3 capítulos. Vamos passar a prestar atenção. Vamos passar a prestar atenção um pouquinho mais no que está sendo pregado, no que está sendo dirigido na igreja. Vamos passar a prestar atenção, lembrar que o culto é para Deus, não é para nós, que nós estamos ali para cultuar ao soberano, a um ser celestial que é o nosso Senhor Deus. Nós temos que lembrar que nós estamos aí para cultuar. E se há oportunidades da palavra, vamos pegar para entender, para escutar. Se o pregador vai ler o livro inteiro, vamos parar para prestar atenção. É assim que Deus quer falar? Vamos prestar atenção. É um versículo? Vamos prestar atenção. Vamos tomar como exemplo esse povo, que talvez aqui muitos eram leigos, outros entendidos, mas fizeram questão de passar ali durante essas 6 horas atentos à palavra de Deus. Pode ser que amanhã, daqui a pouco, não tenhamos mais oportunidades para escutar essa abençoada e viva palavra. Que possamos ser um pouco mais atentos, dar atenção, elevar os nossos ouvidos ao que diz lá em Apocalipse. Pelo menos 7 vezes nas cartas de Apocalipse que João enviou às igrejas, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos ficar atentos, vamos abrir os nossos ouvidos espirituais para que o Espírito diz às igrejas. Fiquem todos com Deus. Eu lhes desejo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.